Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 22 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Vinícius, a Jamile, Maria Eduarda, a Natiene, o Isaac, o Antônio, o Diego, o Cauã e o Rafael. Os demais alunos que por um motivo ou outro faltaram hoje, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades e o aprendizado em dia. O tema da 14ª aula do terceiro bimestre é fração da forma mista, parte 1. Vocês já ouviram falar da fração mista ou não? Não, vamos fazer uma revisão básica aqui. Fração 1/3, quer dizer que eu peguei um inteiro, dividi em 3 partes e peguei uma. Isso aqui a gente chama de fração própria. Isso é própria, certo? Aí existe a fração imprópria. Nossa senhora, imprópria quer dizer que não é legal? Não. Imprópria é quando tem isso aqui, ó, por exemplo, 5/3. Quer dizer que 5/3 eu dividi o inteiro em 3 partes e peguei quantas partes? 5. 1, 2, 3. Eita! Por isso que ela se chama imprópria. É quando ela representa mais do que 1. Então eu precisei, vamos supor que era uma pizza. Eu falei, eu como 5/3 de uma pizza. Eu tenho que comprar uma pizza, dividir em 3 partes e como as 3. Comprar uma outra pizza, dividir em 3 partes e comer mais quantas? Mais 2, certo? Então isso aqui é fração imprópria. Ela é a fração imprópria. E a forma mista dela é 1/3 e 1/3. Então, a forma mista é quando você representa ela em inteiro e também em frações. Eu posso falar que eu como 5/3, ou eu posso falar que eu como uma pizza inteira e 1/3 de uma pizza. As duas é a mesma coisa, só que isso aqui é chamado de fração mista. Mista por quê? Porque tem a parte inteira e tem a parte de fração. Continuando. Conteúdo: números mistos. Objetivos: identificar as características de um número misto, representar números mistos na forma fracionária. A habilidade é a EF06MA10. Resolver e elaborar situações problema que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Para começar, como vocês fariam a leitura dos números dessa receita que indicam a quantidade de açúcar? 1/2. Farinha de trigo, como que eu leio essa fração? 2/2. E como que eu leio isso aqui? 1/4. Estranho, né? Vamos ler na receita para vocês verem. Vamos ler. Ingredientes: 3 ovos. Quanto que vai de xícara de açúcar? Meia xícara só? Um meio. Mas aí, quanta? Eu quero saber xícara de açúcar. Como que se faria com a xícara de açúcar? O que quer dizer 1/2 xícara de açúcar? É metade de uma xícara? Metade de uma xícara seria assim: meia xícara.
Então aquele 1 na frente, o que ele quer dizer? Perfeito, parabéns, Maria. Uma xícara inteira e mais metade de outra xícara. Então eu posso ler assim: uma xícara e meia de açúcar, tá bom? Então aqui eu leio uma xícara e meia de açúcar. É uma xícara inteira e mais outra xícara pela metade, certo? Como que eu leio esse daqui? 3/4 de óleo, certo? 3/4 de xícara de óleo. Imagine uma xícara assim. Vamos colocar ela aqui assim, certo? Você vai imaginar a xícara dividida em 4 partes e vai encher até a terceira parte. Muito bem. E a farinha de trigo, como que ficaria? Isso, seria 2 xícaras inteiras e a outra pela metade. Muito bom. 2 xícaras e meia de farinha de trigo. E aqui, como que eu leria? Uma xícara. Isso. É uma xícara inteira e 1/4. Então é uma xícara inteira e a outra divide em 4 partes, que nem o Diego falou, e pega só uma parte. Mas é uma xícara e 1/4 de leite. E aqui? E essa última, penúltima aqui? 3/4. Vai uma xícara inteira? Não. Vai pegar uma xícara, dividir em 4 partes e vai pegar 3 partes. E a colher? Uma colher inteira. Então, quando tem a fração mista, o que está na frente sozinho é inteiro. Tá bom? Olha lá. Foco no conteúdo. Número misto ou fração mista é a representação de um número composta por uma parte inteira e uma parte fracionária. Se tem uma, é só uma xícara. Se tem 2 xícaras, isso. Vamos fazer uns testes aqui. Gostei da sua dúvida aí, que a gente vai gerar esse teste. Então, quando você olha aqui na frente e está inteiro, quer dizer parte inteira. E quando tem depois a fração, é a parte fracionária. Por exemplo, se eu falar assim, para preencher o kart de um óleo lá, do motor, vai 3 meios. Como que eu leio isso aqui? De óleo. Vai quantos litros de óleo aí? Vai 3 litros inteiros e a outra metade, tá? Então se imagina, 2, 3 litros inteiros e no último litro só metade, certo? O que está inteiro na frente quer dizer inteiro. Quem está em fração depois é a parte fracionária, tá? Por exemplo, eu leio isso aqui assim: 1 inteiro e mais meio. Aqui, 2 inteiros e mais 3/4. Tá bom? Sempre a parte da frente é inteiros. Tá bom? Foco no conteúdo ainda. Os números mistos podem ser convertidos em frações impróprias, que são frações em que o numerador é maior que o ou igual ao denominador. A seguir, vejam 2 formas de como realizar esse processo. Lembra que eu falei para vocês lá que eu comeria 5/3 de uma pizza? E aí a gente chegou à conclusão que era uma pizza inteira e mais 2/3 da outra pizza. Era o tanto que eu ia comer. Como que eu posso fazer isso daqui? Ao contrário, uma pizza inteira mais 2/3, tá? Nós vamos aprender agora como converter. Então lá, deixamos a forma mista como adição e resolvemos a soma das frações. Como assim? Presta atenção aqui: 2 inteiros e 3
quintos. 2 inteiros é 2 sobre 1. Então eu vou transformar esse 2 inteiros em fração. Fica 2 inteiros. E aí eu vou somar. Eu posso somar com denominadores diferentes? Não, não posso. Então o que eu tenho que fazer? Transformar essa fração, a parte de baixo, em 5. Eu multiplico quem? 1 por quem para dar 5? Por 5. Então eu vou multiplicar o de baixo por 5, o de cima por 5 também. Porque o que você faz embaixo, você tem que fazer em cima. Então vamos lá. 2 vezes 5, 10. Certo? 1 vezes 5, 5. Agora, 10 quintos é a mesma coisa que 2 inteiros. Será? 10 dividido por 5 dá 2. É verdade. Então 2 inteiros também pode ser representado por 10 quintos. Mais 3 quintos. Agora, denominadores estão iguais? Mantenho ele. O que eu faço com a parte de cima? Somo 10 mais 3, 13. Então, 2 inteiros e 3 quintos é a mesma coisa que 13 quintos. Desculpe. Essa é uma maneira. Tem outra maneira é mais legal, eu acho. Eu gosto de fazer assim, mas eu acho outra maneira mais legal. Então, vamos lá. Preste bem atenção como que funciona o outro. Deixa eu só tentar. A outra maneira é o seguinte: 2 inteiros e 3 quintos, certo? Multiplica o denominador pela parte inteira. Você vai fazer aqui, ó, 2 vezes 5, número inteiro pelo denominador. 2 vezes 5, 10, mais 3. E mantém a parte de baixo. 10 mais 3, 13. E a parte de baixo? Mais fácil. Pega a parte inteira, multiplica pelo denominador e soma com a parte de cima. E mantém a parte de baixo. Certo? Lá. Outra maneira aqui, vamos ver. Ele explicando. Então, 2 inteiros, 2 quintos. Pegou o 2, multiplicou pelo de baixo. Deu 10. E soma com a parte de cima. Olha lá. 5 vezes 2, 10. Com mais 3, 13. E mantém a parte de baixo. Certo? Vamos ver se vocês entenderam. Eu vou fazer a primeira das duas maneiras. Vou apertar pause. Vocês fazem a B e a C. Primeira maneira. 1 inteiro mais 2 terços. 1 inteiro é 1 embaixo. Não posso somar com denominadores diferentes. Vou multiplicar a parte de baixo por 3, para ficar igual. Então, 2 terços. Agora, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 3 terços, 3 dividido por 3 dá 1 inteiro. Igual. Agora que eu tenho eles iguais, eu mantenho eles e somo as partes de cima. 3 mais 2, 5. Outra maneira é aquela. 1, 2 terços. Mantenho a parte de baixo e faço isso aqui, ó. 1 vezes 3, 3. Mais 2, chega a quantos? 5 terços. As duas respostas iguais. Vou apertar pause, vocês fazem a B e a C. 4 minutinhos. Continuar. Eu vou apagar a parte de baixo. Que nem eu já falei pro Diego, né? Não precisa ser das duas maneiras, você escolhe uma. Vinícius, como que você fez essa daqui? Hã? Por que você fez 7? Onde você achou 7? 4. Rapaz, não entendi. O 2 embaixo. Não é bem assim. Quem lembra como que faz?
Se eu for multiplicar esse aqui por esse, eu mantenho a parte de baixo e faço 4 vezes 2, 8. 4 vezes o 2, 8. E somo com o de cima. 1. Quantos que dá aqui? 9 meios. Certo? Entenderam o que aconteceu aqui ou não? Vou fazer de novo. Presta atenção. 4 inteiros e meio. Aí eu vou usar aquele segundo processo que eu acho mais fácil. Multiplica o 4 pelo de baixo. Primeiro mantém a parte de baixo. Quem é a parte de baixo? 2. Aí aqui vai fazer o de cima, o 4 inteiros vezes o denominador. Quantos que dá 4 vezes 2? Dá 8. Depois eu somo com o de cima. Quem é que está em cima? 1. Aí 8 mais 1, 9. 9 meios. Vamos com calma aqui então. 7 inteiros e 3 oitavos. Quem que eu mantenho embaixo? O 8. O que eu faço agora? 7 vezes 8. Quem sabe quantos que dá 7 vezes 8? 56. Então 7 vezes 8, 56. Depois o que eu faço? Soma com quem? Com o 3. Muito bom. 56 mais 3, 59 oitavos. Chegamos nas respostas. Olha lá. E eles fizeram o mesmo procedimento nosso. Cheirou queimado? Já vou ver o que é. Então, olha o que foi feito aqui. Manteve o 3, fez 3 vezes 1, depois somou com 2. Olha aqui. Manteve o 2, fez 2 vezes o 4 e somou com o de cima. Manteve o de baixo, que era 8, fez 8 vezes o 7 e somou com o de cima. Certo? Atividade 2. Como representaríamos por meio de figuras o número misto 2 inteiros e 3 quartos? E agora? Por figuras. Vamos supor que é pizza. Eu pego a pizza e divido em quantas partes? Em 4 partes. E pego quantas? 3. 1, 2, 3. Representamos essa. Mas falta representar os 2 inteiros ainda. Como que eu represento os 2 inteiros? Colocar mais 2 pizzas inteira. Pronto. Só que eu poderia representar primeiro os 2 inteiros. Ó. Os 2 inteiros. E mais 3 quartos. Porque o inteiro vem antes. Tá bom? Olha lá. Aqui não está em pizza, mas olha o que eles fizeram. Fizeram igualzinho nós fizemos. Primeiro representou o inteiro dividido em 4 partes e pegou 3. E depois pegou 2 partes inteiras. Por que ele dividiu as partes inteiras em 4 pedacinhos? Porque o denominador aqui está 4. E até para explicar depois como que ficaria o número em forma de fração imprópria. O inteiro foi dividido em quantas partes? 4. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 quartos no desenho. E se eu for fazer aquele método que acabamos de aprender? 2 inteiros e 3 quartos. Mantenha a parte de baixo. O que eu faço agora? 2 vezes o 4. Quantos que dá 2 vezes 4? 8. E somo com o de cima. 8 mais 3,
11 quartos. Deu igual? Viu? Legal, né? Aplicando. Vou apertar pause isso aqui, vou deixar vocês queimarem um pouco o juízo. De acordo com as informações, o homem mais alto do Brasil tem uma altura de 2 inteiros e 37 centésimos de metros. A fração imprópria que representa o número misto citado e a altura desse homem em centímetros é igual a... Então, primeiro nós vamos procurar o número misto. Qual desses números mistos representa 2 inteiros e 37 centésimos? Então, 2 inteiros e 37 centésimos. Você lembra como que faz o truque aí? Vou apertar pause, vocês acham qual é e depois vocês falam para mim qual é a resposta que está certa em centímetros da altura desse homem. 3 minutinhos. Continuando. Então vamos lá. Primeiro nós vamos achar ele em fração imprópria. Lembra como que faz? Mantenha a parte de baixo, multiplica o 2 pelo de baixo. Quantos que dá 2 vezes 100? Dá quantos? 200. E soma com a parte de cima. Quantos? 37. Quantos que dá 200 mais 37? 237. Não pode ser a A, não pode ser a B, só pode ser a C ou a D. Agora, 237 centésimos de metro. 237 centésimos de metro. Eu quero em centímetros. Então, é 237 centímetros ou 230 centímetros? É 237 centímetros. Letra C, porque seria 2 metros inteiro e 37 centésimos de metro, ou seja, 37 centímetros. 2 metros inteiros e 37 centímetros é 237 centímetros, ou centésimos de metro. Por isso que chama centímetros, porque pegou o metro e dividiu por... Por que se chama centímetros? Dividiu o metro por quantos? 100 Pegou o metro e dividiu por 100. Por isso que se chama centímetros. Pegou o metro e dividiu por 100. 1 metro tem quantos centímetros? 100. 1 metro tem 100 centímetros. Por isso que a gente chama de centímetros. E existe também o decímetros. Já ouviram falar de decímetros? Decímetros é representado, é decímetros. É 1 metro dividido por quantas partes? Por 10. É isso mesmo. 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Então 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Certo? Alguma dúvida aqui? A alternativa correta então era a letra C. Olha lá. Fazendo o procedimento aqui, ó. Mantém o 100 embaixo, faz o denominador vezes o numerador inteiro e soma com o numerador. 100 vezes 2, 200. 200 com mais 37, 237 centésimos. E aí a parte inteira, outra maneira aqui, ó. Parte inteira, 2 metros tem 100 centímetros cada um. Portanto, 2 vezes 100 dá 200. E aí, 37 de um total de 100 é como se 1 metro, como 1 metro tem 100 centímetros, então temos 37 centímetros. 200 centímetros com mais 37 centímetros
237 centímetros. Alguma dúvida aqui? Não? O que aprendemos hoje? Vimos que o número misto é uma forma de representar uma quantidade mista de números inteiros e frações. Transformamos números mistos na representação de uma fração imprópria, quando a parte de cima é maior ou igual que a parte de baixo. 15 terços é imprópria ou é própria? Imprópria. 15 30avos é própria ou imprópria? Própria, porque a parte de cima é menor. Certo? 150 30avos. Imprópria, porque a parte de cima é maior. E 30 30avos. É imprópria ou é própria? Imprópria, porque a parte de cima, sendo maior ou igual que a parte de baixo, ela é imprópria. Certo? Não esqueçam que hoje já tem uma atividade no Tarefa São Paulo. Você pode fazer pelo site, com a internet da sua casa, ou dos dados móveis, ou se você conseguiu baixar o aplicativo CMSP, você consegue fazer com o seu celular, mesmo sem crédito, pelos dados móveis patrocinados pelo Estado, tá bom? Referências que eles usaram para fazer esse material. Quem criou esse material foi o Centro de Mídias de São Paulo. Eles usaram essas referências. As imagens que eles usaram nos slides, imagens e vídeos, no caso não apareceu o vídeo. E terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.